Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo RECT 11, fundo de investimento imobiliário do setor de lajes corporativas. Então a gente vai ver qual foi a performance dele no mês de abril através do seu relatório gerencial de abril. A gente vai ver o que a gestão está fazendo, né? O que aí aconteceu nesse período de abril. Mas antes de mais nada, queria te agradecer por estar aqui assistindo esse vídeo. Se você ainda não faz parte dessa família, se inscreve aí no canal, deixa o seu like também, tá? E compartilhe com a gente aí quais são as suas sugestões de vídeo através dos comentários desse vídeo, tá? E também compartilhe com a gente se você é cotista do RECT 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do RECT, é uma das maiores perdas que eu tenho na carteira, mas sigo aí cotista do fundo, né? Claro que eu não vou executar prejuízo, mas o fundo aí tem o fundo há quase 2 anos na minha carteira, né? Então realmente peguei o fundo em algumas cotas, inclusive ali em torno de R$ 100, mas também já peguei cotas ali a R$ 60. Então sigo o cotista do fundo, né? Tem bons imóveis, a gente vai ver através do seu relatório gerencial qual foi a performance dele nesse mês de abril, e esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. E também nosso endereço do Telegram, tá? Nosso grupo do Telegram tá aí na descrição do canal desse vídeo, né? Então você vai lá, se inscreva, compartilhe seus conhecimentos com outras pessoas. Lá tem outros investidores em FIIs, em FIAGROS, que você pode trocar uma ideia, né? Também converso lá com vocês também, lá participo também das conversas. Então se inscreve lá, fica ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e troca conhecimentos também conosco, tá ok? Então vamos lá, relatório gerencial de abril do RECT 11. Como eu disse, fundos de lajes corporativas, né, que tem aqui um objetivo de auferir receitas através de investimento e gestão ativa de ativos imobiliários de uso comercial, tá? Então, é um fundo que tem o foco, né, a oferir aluguéis através de imóveis de lajes corporativas, apesar de ter outras formas de oferir receita, como tem aí então o CRI na sua carteira, né, que ele faz aí um hedge através do CRI para poder gerar caixa. Ele que é administrado pela BRL Trust, gerido o consultor é a REC Gestão de Recursos, a rentabilidade alvo dele é o CDI, não tem taxa de performance, tá? Apesar de ter uma rentabilidade alvo, realmente é o alvo do fundo, né, o benchmark do fundo, mas ele não cobra taxa de performance caso ele ultrapasse esse alvo, tá? Patrimônio líquido do fundo hoje é de 791 milhões de reais, de valor de mercado muito descontado o fundo, 525 mil, mas por conta, né, da vacância que tinha um tempo atrás e também ainda dos proventos que ainda está ali muito baixo, né, conforme ele pagava, diferente do que ele pagava alguns meses aí, ou um ano atrás, um ano e meio atrás, né? Então fez com que o valor de mercado aí caísse bastante. O fundo está aí em torno de 30% descontado no mercado. A gente vê aqui a diferença entre o valor patrimonial e o valor da cota de mercado. E esse valor de mercado, inclusive, já caiu um pouco, né? Essa semana agora o fundo baixou aí os R$ 60, está sendo negociado em torno de R$ 59 no mercado, tá? A área bruta locável hoje dele é de 92, quase 93 mil metros quadrados, e o valor contábil dela, ó, 10.287 por metro quadrado. A taxa de administração dela é 0,17 ao ano e a taxa de consultoria 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Outras características aqui, ele é um fundo de prazo indeterminado, né, fundo de investimento imobiliário de prazo indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral, que é a característica de todos os fundos que a gente fala aqui no canal, tá? Investidores em geral, gestão ativa, prazo indeterminado, número de cotas mais de 8 milhões e tem mais de 79 mil cotistas na sua base, que eu acho que inclusive segue caindo, né? Vamos ver aqui depois mais para baixo se essa informação realmente é verídica. E o código de negociação dele na B3 é RST11, tá bom? Bom, ele fala aqui que o resultado dos últimos 12 meses e o IPO, então a gente verifica aqui que o fundo, no acumulado dos últimos 12 meses, distribuiu 6,33%. Se eu não me engano, esse valor é com base no valor patrimonial, tá? O que equivale a 92% do CDI. Então, o CDI bruto, né, está pagando mais. Só que quando o CDI ele é taxado de imposto de renda, né? Então, quando a gente compara com o CDI líquido, o fundo ainda está rendendo
mas aqui é superior a 8% a mais do que o CDI líquido de tributo, tá? Então, se você investe em algum fundo 100% do CDI, mesmo assim o REC está pagando mais 8% a mais do que esse tipo de investimento, tá? O fundo distribuiu de maio a 19, que foi aí o IPO do fundo, até abril de 2022, quase 25% de proventos com base na cota 100. Mas quem está pegando a cota hoje de mercado aí com 30% de desconto, está aí tendo um provento médio em torno de 0,8% ao mês, tá? Quem está pegando aí na cota de mercado atualmente em torno de R$60, está pegando aí 0,8, 0,85% ao mês. E ele tem a database o quinto dia útil do mês subsequente ao mês que ele faz referência. Então, os proventos de abril foi anunciado no quinto dia útil de maio e ele sempre paga 5 dias úteis depois. Então, vai pagar hoje, dia 13 de maio, sexta-feira 13, mas tem proventos pingando na conta, né? Isso aqui é importante. E o fundo distribuirá então aí em torno de 4,1 milhões de reais nesse mês de maio referente a abril, tá? O que corresponde aí, então a 50 centavos por cota, adquirindo a preço de mercado que está aí tá aí R$60 por cota, dá aproximadamente 0,82, 85 centavos, 85%, né? 0,85, entre 0,80 e 0,85 por cento por cota, né? Então é o provento aí adquirindo a valor de mercado hoje. Queria falar aqui sobre as alocações, né? Então, venda de CRIs ao longo do mês de abril, o fundo ficou alocado em CRIs e no mês eles realizaram as vendas então dos CRIs com o intuito de aferir caixa, como eu falei, o fundo fazendo hedge aí gerando caixa através de compra e venda de CRIs, né? Tá uma parte pequena agora, né? O fundo teve que cumprir algumas obrigações e agora tem uma pequena parte, a gente vai ver para baixo sobre o quanto está alocado em CRIs. Aqui são os eventos subsequentes, então nova alocação no Parque Cidade, o fundo segue locando, tá? Teve aí um fato relevante agora de maio também, de mais uma alocação, de reduziu essa vacância, que hoje ele está anunciando aqui em 15,44% para em torno de 13,5%. Então o fundo segue aí fazendo as alocações. Alguns imóveis têm renda mínima garantida, então não vai ter muito impacto com relação à receita, né? Mas o impacto maior que tem é você pegar os aluguéis a preço de mercado, né? Então acaba contribuindo um pouco mais para a receita e aumentando, né? Em vez de pegar a renda mínima garantida. Então ele alocou aqui, né, no dia 3 de maio, esse fato relevante também de 3 de maio. E teve outro, tá? Esse aqui é um dos fatos relevantes de maio, mas teve outro depois desse relatório. Foi alocado então aqui no Centro Empresarial Parque Cidade, uma pequena parcela aqui de 360 metros quadrados. E essa nova alocação em outro, que eu não lembro agora qual é, né? O imóvel, mas foi em torno de 2.000 metros quadrados locados. Então o fundo segue fazendo as alocações. Falando aqui do patrimônio, né? Então, a gente fala aqui sobre a distribuição. Então, na cota 100, né, 0,50% é a distribuição, comparado ao CDI nesse período aqui está muito superior a quem está com a cota 100, né? E aquele que faz o comparativo em relação ao percentual do CDI. Então, é como se você tivesse, se você comprou ele a R$100 e está recebendo os proventos hoje, é como se você estivesse investindo numa aplicação com 60% do CDI, né? Ou líquido dele, 71% do CDI. Aqui, com relação à distribuição acumulada desde o IPO, então o fundo tem aí aproximadamente, fez 3 anos, né? Na verdade, fez 3 anos esse mês de abril, distribuiu então quase 20% em proventos. Nesse período aqui o CDI estava muito baixo, né? No início do ano passado, final de 2020, né? Segundo semestre de 2020, então pegou um período com CDI baixo, né? Por que acompanha a Selic. Então aqui nesse período o líquido é quase 12%. Com relação aos ativos do imóvel, o fundo tem ativos, né, de quase R$1 bilhão, 956 milhões em imóveis, renda fixa aí 1,7 milhões. Os CRIs atualmente o fundo tem alocado 14 milhões de reais, outros ativos 22 milhões, então um total de quase R$1 bilhão em ativos. Só que o fundo tem algumas obrigações, né, que aí entra na parte do passivo e acaba reduzindo o patrimônio líquido do fundo.
Então hoje os passivos são isso aqui. O fundo tem aí agora uma obrigação no mês que vem, mês de junho, é o vencimento desse do Canopus, né? Um valor baixo, 3,2 milhões. Então essa obrigação aqui já é para mês que vem, tá? Nas outras obrigações são obrigações de longuíssimo prazo, né? Vencimentos todos em 2034, né? São as aquisições do CRI barra 1 e barra 2, né? Nomeado aqui os CRIs, mas é um imóvel só, e o CRI Evolution, né? Também de 67 milhões, todos indexados ao IPCA, por isso mesmo o fundo tem feito aí compra e venda de CRI, tentando pelo menos anular, né, essa saída aqui, essa despesa financeira com relação a esses CRIs. Muitos imóveis, muitos fundos, né, inclusive, tem solicitado mais carência para início do pagamento, né, pelo menos da amortização desses CRIs. Não sei se é essa mesma situação ainda do RECT, né, mas eles estavam nessa situação de pagamento somente do serviço da dívida. E o total do passivo, né, hoje está em 202 milhões de reais, o que dá então um patrimônio líquido aproximadamente de 700 e poucos, né, quase em torno ali de 795 milhões de reais. Então vamos seguindo. Aqui então é a distribuição mensal. Agora o fundo tem mantido aí em torno de 0,50%, né, de distribuição. A média nos últimos 12 meses foi de 0,53%, né? E o fundo tem mantido então claro, aquele que nem a gente falou, né, aqueles 6,33% que a gente falou lá em cima é com base na cota 100. Se você pegar hoje na cota 60, o fundo está distribuindo mais de 11% de yield, né? Então, para quem está pegando hoje, está pegando até um bom provento. É um bom fundo, eu acho, né? Bem administrado. O gestor lá é muito, muito experiente, só que sofreu muito nesse período de pandemia, perdendo contratos muito bons aí, que um deles era o da Vivo, que reduziu bastante, então causou ali um impacto muito grande no fundo lá no início de 2021. Aqui então o patrimônio líquido dele, como eu falei, está em torno de 791 milhões de reais. E o dividendo atualmente, né? Então ele faz sempre uma análise aqui ano a ano. Então, naqueles 8 meses lá de 2019, o fundo distribuiu R$ 6,61. Em 2020, que foi o melhor ano, né, o fundo distribuiu R$ 9,30. Em 2021, quase R$ 7,00. E agora, nos últimos 12 meses, né, em fechamento de abril, o fundo distribuindo R$ 6,33, na base na cota 100, dá 6,33% também, né? E nesses 4 meses de 2022, distribuiu 3 proventos de 50 centavos e um de 53 centavos, que foi o primeiro, né, em janeiro. Então, o fundo distribuindo então um total de R$ 2,03 nesse ano, nesse primeiro quadrimestre. Né? Nessa expectativa vai ser menor do que 2021, caso não melhore aí a situação. Aqui é o portfólio do fundo. Então aqui a gente tem o vencimento dos contratos, né? Então esse imóvel aqui da edifício da Barra da Tijuca, né, que foi aí a Vivo, reduziu bastante, né? A Vivo que ainda está lá, ocupava todo o imóvel e acabou que reduziu o contrato aí bastante, né? E o fundo teve que correr atrás dos novos locatários para poder suprir. E hoje o imóvel está com 89% de taxa de ocupação. Claro que tinha lá também uma remuneração, uma renda mínima garantida, mas era muito abaixo do valor de mercado, né? Então acaba sendo prejudicial aí para o resultado do fundo. Hoje ainda o único que está vago é esse daqui do Canopus. O fundo tem participações no Canopus, como a gente vê aqui, ó. Então 4 participações nesse edifício e essa daqui está com 0% de ocupação, tá? Mas o fundo aí está com uma ocupação de quase 85%, né? 15% então de vacância. Teve mais uma locação agora, né? Se eu não me engano, foi no Evolution Corporate, se eu não me engano. Mas tem aí o fato relevante, tá? Você pode baixar ele aí. Eu baixo normalmente pelo Status Invest, então você pode ir lá no Status Invest. Lá tem todos os relatórios que você consegue, né? Lá no Status Invest. Tem também lá os fatos relevantes. Você vai lá, procura o fato relevante para poder ficar por dentro. E aqui é o CRI que hoje o fundo tem, Hotel Rosewood, 14 milhões de reais, né? IPCA mais 7,5%. Então o fundo costuma aí deixar esses CRIs, né, fazer compra e venda deles para poder gerar um caixa. E a participação em cada imóvel, maior aqui em área bruta locável é os do Canopus, né, que tem aquelas 4 participações, seguido do da Barra da Tijuca, né, por isso que teve impacto muito grande quando a Vivo reduziu o contrato.
Aqui a classificação dos imóveis, a maioria é classe A. E a taxa de ocupação está hoje 84,2%, 15,8% de vacância, sem contar o último fator relevante. E ele tem hoje, da receita total que ele recebe, 14,6% de renda mínima garantida. E a maioria dos seus contratos ainda são indexados ao IGPM, né? Não são reajustados pelo IGPM. E quem trocou para o IPCA nesse período, né, que o fundo tinha praticamente todos ali pelo IGPM, alguns modificaram o indexador, tá vendo aí o IPCA se aproximar do IGPM, né? Então, não sei se foi tanta vantagem assim, de repente foi vantagem só no início, né? Mas também está bastante alto o IPCA. Falando de DRE gerencial então agora, os fundos da REC faz normalmente uma DRE gerencial pelo regime de competência, né? Mas bota aqui qual foi o lucro líquido de caixa. Então a gente tem aqui, eu prefiro, né, para poder a gente que é cotista, né, e outros, muitos não são contadores. Eu sou contador, até entendo aqui a diferença, mas para quem não é, não entende o porquê que o lucro líquido por competência é tão baixo, né, e o lucro líquido de caixa é tão alto. Então seria bom botar só aqui, né, o fluxo financeiro, né, que é importante para o cotista. Mas vamos lá então, aqui o fundo teve receitas de aluguel de 5,4 milhões, isso pelo regime de competência, né? Então, esses aluguéis aqui normalmente, pelo esse regime, ele é reconhecido em abril, mas recebido em maio. Então, teoricamente, o resultado que a gente está recebendo é o de março, que é pago em abril, já que é pelo regime de caixa. Então, em abril aqui, o lucro líquido pelo regime de competência foi 1,3 milhões, né? Abaixo do que foi distribuído aqui no mês de abril. Em março foi 1,3 milhões. Normalmente, né, porque, por exemplo, as despesas financeiras, o serviço da dívida ele pode ser reconhecido, né, ele tem que ser reconhecido no regime de competência, mas nem sempre ele pode ter saída de caixa. Então, o que pode ter acontecido é que o fundo possa estar com alguma carência, né, ou alguma prorrogação para pagamento desses serviços da dívida que pode estar permitindo que o fundo tenha aí um lucro líquido de caixa superior ao lucro líquido da competência. Então pode ser que esse serviço da dívida possa não estar sendo pago em todo o seu registro pela competência, tá? Porque na competência você tem que registrar independente do pagamento ou do recebimento, né? Seja ele receita ou despesa, você tem que reconhecer, se ele aconteceu, ele tem que ser reconhecido na contabilidade, mas nem sempre ele gera saída de caixa ou entrada de caixa no caso das receitas. E o resultado pelas propriedades foi 1,5 milhões. Teve aqui as despesas, né, de operacionais e receitas, por exemplo, aqui, de outros ativos, como o CRI, por exemplo. Então o fundo teve um lucro líquido de competência aqui em março de 1,3 e um lucro líquido de caixa de 4,4, que normalmente é do mês anterior. Dentro do mês de abril, ó, foi semelhante, né? Teve aqui serviços da dívida, inclusive superiores, porque o IPCA aumentou nesse período, né? Então, como todos os CRIs lá em cima são indexados ao IPCA, acaba também aumentando aqui o serviço da dívida. Ó. Se a gente pegar o histórico do IPCA, ele foi muito alto aqui em novembro também, foi muito alto em outubro, e é isso mesmo que aconteceu, tá? Normalmente os CRIs eles pegam os 2 meses anteriores para poder fazer o cálculo da atualização monetária dos juros. Então teve IPCAs alto aqui em setembro, em outubro, em novembro, né? Em dezembro deu um alento e voltou a ficar alto aqui em fevereiro e março, né? Então refletindo já aqui em março e abril. Tá? Então no mês de abril o lucro líquido pela competência foi 976 mil reais e o fundo distribuiu 4,1 milhões, mantendo a distribuição de 50 centavos por cota, né? Mas mantendo também aqui, ó, distribuindo abaixo do resultado de caixa, né? Diferente do que foi no mês anterior. Vamos ver se tem mais alguma informação. Aqui fala sobre os ativos, né? Então você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada. E é isso. Relatório então gerencial do fundo RECT 11. Aqui finalizando só com a parte da rentabilidade, né? Você pode fazer então a leitura aí para não ficar tão demorado aqui o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do RECT 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.